Ora, bom dia, damos as boas-vindas a todos e nos alegramos da presença de caras que já não víamos há muito tempo e da alegria que vai naqueles rostos de terem a companhia perto deles. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Hoje, graças a Deus, temos mais um membro, nosso irmão Vicente, nosso irmão Vicente, que se acabou de entregar ao Senhor através das águas de batismo. Vamos dar início com o hino número 248. Hino 248, 248. Dia tão grande não posso esquecer, dia de gozo sem par, quando em trevas ao ver-me andar, veio o Senhor me salvou. Grande compaixão teve Cristo de mim, de gozo e paz me encheu. Tirou as sombras, ó glória ao seu nome, a noite em dia mudou. Deus desceu e de glória me cobriu, quando por sua graça me salvou. Foi cego, me fez ver e nele renascer. Deus desceu e de glória me cobriu. Nasci de novo graças a Jesus, na família de Deus, justificado por Cristo Senhor, desfruto da redenção. Bendito seja meu Pai e Deus, que quando vim por fé, fui adotado por Cristo amado, louvores para sempre darei. Deus desceu e glória me cobriu, quando por sua graça me salvou. O cego me fez ver e nele renascer. Deus desceu e glória me cobriu. Tenho esperança de glória eterna, me alegro em Jesus. Preparou-me um belo lugar na mansão celestial. Sempre recordo com fé e gratidão ao vê-lo naquela cruz. Suas feridas me deram a vida, louvado para sempre Jesus. Deus desceu e glória me cobriu, quando por sua graça me salvou. Foi cego, me fez ver e nele renascer. Deus desceu e glória me cobriu. Hino número 73. Depois deste hino, eu vou pedir ao nosso irmão Adelino para nos dirigir em oração ao Senhor. Número 73. Terra bendita e divina é a da Palestina, onde Jesus nasceu. É das nações apogeu, banhada pelo fulgor que derramou sua luz. É a história inesquecível, porque em seu seio se derramou o sangue, precioso sangue
do unigênito Filho de Deus. O sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. Conta a história do passado, que em seu seio sagrado viveu o Salvador. E em seus formosos olivais falou às multidões a palavra de amor. É a história inesquecível, porque em seu seio se derramou o sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. O sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. Restam ali testemunhos mudos, que são os velhos muros de Jerusalém. Velhas paredes destruídas, que se tivessem vida, falariam também. É história inesquecível, porque seu seio se derramou o sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. O sangue, precioso sangue, do unigênito Filho de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, honra e glória te sejam dados em toda a face da terra, porque somente tu, Senhor, és Deus único e verdadeiro. Ó Pai, nós te agradecemos esta manhã por podermos estar aqui reunidos em teu nome. Enche nossos corações de alegria, de gozo, e também, Senhor, enche-nos da presença do Santo Espírito, para que em tudo façamos segundo a tua santa e bendita vontade, de modo que te adoremos em espírito e em verdade. Pedimos, Senhor, que aumentes a nossa fé e a nossa confiança em ti, e obrigado pela boa viagem que deste a todos, até chegarmos aqui e juntos, Senhor, estarmos na tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, ajuda-nos em nossos problemas, em nossas dificuldades, e que cada dia possamos crescer mais e mais no conhecimento da tua palavra, e também, Senhor, cada dia nos possamos aproximar mais e mais de ti. Abençoa-nos a todos que aqui estamos esta manhã. Abençoa se algum irmão ainda vem a caminho, protege e guarda-os, e que a tua paz e a tua graça seja com todos nós. Muito especialmente esta manhã, Senhor, te damos graças pelo batismo do nosso irmão Vicente. Obrigado, Senhor, por ele se ter entregue a ti. Esta manhã, ter confessado a sua fé em Jesus. Nos alegra o coração por termos mais um membro, por termos mais um crente, um filho teu. Abençoa-o, Senhor, e ajuda-o, e dá-lhe sabedoria e capacidade para que em tudo possa fazer a tua santa e bendita vontade, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos, Pai, no nome santo do teu amado Filho, nosso Rei e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar um pouco. Mateus 1, 18 a 25, diz assim do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E no número 51. Número 51. Teu divinal amor veio-me buscar, todo com gratidão quero consagrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador, tributo de louvor, dado com fervor. Atende, meu Jesus, esta petição. Tão débil sou e mau é meu coração. Teu nome a exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, vem-me habilitar. Oh, dá-me mais paixão de um amor real, para te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, em tua luz andar, e os filhos teus amar, vem-me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te virtuarei. Do mundo vil e mau nunca mais serei. Teu rosto quando vi, amor no céu luzir, a glória do porvir, vou então fruir. E no 188. 188. Eterna voz do Salvador a todos nos convida, chamando-nos por seu amor, querendo dar-nos vida. Quer no presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. O cálice cheio de amargor Jesus tem esgotado, a fim de dar ao pecador perdão do seu pecado. Quer no presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Por essa grande salvação que graças todo crente
é digna de celebração, agora e eternamente. Quer no presente ou no porvir, nunca na terra ou céu de luz, mais doce nota se há de ouvir que o nome de Jesus. Podem sentar. Vamos ler mais uma passagem. Há pouco falámos, ou lemos, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar do batismo, ou vamos ler do batismo de Jesus, na mesma em Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós damos graças ao Senhor, porque Jesus realmente é o único que nos pode levar à salvação e à vida eterna. E, na verdade, nós sentimos a sua presença, sentimos no dia a dia Ele agindo nas nossas vidas e queremos fazer a sua vontade, queremos realmente obedecer à sua palavra e, desde que nos entregamos, cada um, quando se entregou ao Senhor, se aprontou para testemunhar o que aconteceu na sua vida e o que Jesus pode fazer por nós. De maneira que todos, hoje, todos os cristãos são responsáveis, quer queiramos, quer não, quer digamos que outros terão que ser, não. Todos somos responsáveis para anunciar a Jesus, para falar daquele que nos dá a salvação, para falar daquele que nos pode levar à eternidade, para falar daquele que deu o exemplo, que deu a sua vida por nós e que deu a oportunidade de, com o seu sacrifício, com a sua morte, com a sua ressurreição, deu a oportunidade de nós podermos ter estes momentos hoje, aqui, reunidos em seu nome. Graças a Jesus, graças a Deus feito homem, que deu a sua vida para nos tornar, para nos indicar um caminho, que nós possamos meditar, e hoje é importante, estávamos a falar e é importante, que nós possamos pensar que todos nós somos obreiros, todos nós somos responsáveis, que todos nós podemos falar de Jesus, da salvação, da vida eterna. Basta que falemos do que Jesus fez por nós. É o melhor exemplo que nós podemos dar. Eu era pecador. Agora, graças a Deus, graças a Jesus, graças a quem um dia bateu à minha porta, Jesus usou alguém para nos tocar no coração e nos fazer ver o caminho de Jesus, o caminho da salvação, da vida eterna. Neste momento, nós vamos memoriar esse sacrifício de Jesus. Vamos memoriar a sua morte e a sua ressurreição. E nós fazemos isto porque a palavra do Senhor nos ensina que no primeiro dia da semana, cada um realmente se reúne para juntos partilhar destes momentos, memoriar este amor tão grande, este amor incomparável, este amor que Jesus ensina, que nos deu, que quer que ponhamos em prática.
E eu li aí em algum lugar assim: todos nós, isto falando de nós falarmos de Jesus, da salvação da vida eterna, todos nós somos culpados do bem que não fazemos. Nós precisamos meditar nisto. Nunca calemos, porque nós sempre temos uma oportunidade de falar deste Senhor, que torna possível hoje estarmos aqui e memoriarmos a sua morte e a sua ressurreição. Vamos partilhar da Santa Ceia e eu vou pedir ao nosso irmão Hertz para distribuir a Santa Ceia. E vamos orar ao Senhor para pedir a bênção sobre o pão e sobre o cálice. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por tornares possível nós hoje, neste primeiro da semana, estarmos aqui reunidos em teu nome para partilharmos destes momentos, para nos aproximarmos da tua mesa, para comermos o pão e bebermos o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por termos mais um membro juntos à tua mesa para partilhar destes momentos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos compreender esse amor, esse sacrifício e para que possamos também testemunhar. Te damos graças, te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados e a bênção sobre estes dois símbolos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vou pedir ao nosso irmão Hugo para recolher as ofertas e enquanto recolhemos as ofertas nós sabemos que também que servem para suprir as necessidades da congregação e que nós realmente possamos contribuir sempre alegres, sempre confiantes que o Senhor nos dará a oportunidade de fazermos e nos dá o pão de cada dia e sempre com alegria devemos contribuir. Enquanto isso, cantamos o hino número 174. Número 174. Levanta, proclama teu amor a Cristo. Levanta, proclama teu amor a Deus. Mostra com alegria e fervor teu amor a Deus. Assenta, murmura teu amor a Cristo. Assenta, murmura teu amor a Deus. Mostra com alegria e fervor teu amor a Deus. Ele é rocha, espada minha, o melhor amigo meu, o mais caro dos milhões é Jesus. Outros podem duvidar, ao Senhor eu vou amar. Ele é rocha, espada minha, glória a Deus. Levanta, proclama teu amor a Cristo. Assenta, murmura teu amor a Deus. Mostra com alegria e fervor teu amor a Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por estes momentos que nos concedes. Te agradecemos as ofertas, te pedimos que as abençoes e te pedimos que abençoes o teu servo, a mensagem que traz para nós hoje, que nós, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma certeza que tu estás aqui no nosso meio, possamos ouvir a tua mensagem e possamos tirar o proveito necessário para o nosso crescimento espiritual. Te dar graças, te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Cá estamos, graças a Deus. Mais um primeiro dia da semana. Decorreu 7 dias, desde a última vez que estivemos juntos. E nesse percurso, certamente cada um de nós travou a sua batalha. Dia a dia, momento a momento, gozo
alegria, tristeza, dificuldade, dor, muita, pouca, que só cada um sabe e Deus sabe de todos nós. Mas foi uma batalha, porque nós sabemos quem luta contra nós e nós próprios, em nossos membros, em nosso corpo, lutamos contra aquilo que é a vontade do Senhor. Ou seja, nós devemos lutar uma boa luta, lutar uma boa peleja. Nos diz Paulo a Timóteo no capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 12. E atentem, irmãos, que eu vou ler devagarinho e tentem perceber o significado destas palavras. Peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo, nós sabemos e conhecemos, penso que a maioria que aqui está, quase a maioria, conhecia muito bem o que era o soldado romano, não é? E ele fala frequentemente, busca e utiliza o soldado romano como um exemplo para ilustrar a responsabilidade, a nossa responsabilidade que o cristão deve ter ao serviço do Senhor. Irmãos, graças a Deus, hoje e neste momento, há poucos momentos, tivemos as fileiras do Senhor, queremos nós, que Deus juntou às suas fileiras, nosso irmão Vicente, mais um soldado nas fileiras do Senhor. Nós somos soldados espirituais lutando uma batalha espiritual. De 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6, diz: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, à obediência a Cristo. E estando prontos, e aqui vejam a nossa responsabilidade, e estando prontos para vingar toda a desobediência. Como? Quando for cumprida a nossa obediência. Ou seja, será exercida a vingança por Deus, na altura de vida, no momento próprio, quando for cumprida a nossa obediência. É importante que nós obedeçamos para que assim seja cumprida, conforme diz a palavra do Senhor, toda a desobediência. Como bons soldados que somos, ou queremos ser, não nos devemos envolver nas lutas deste mundo. Não nos devemos envolver nos assuntos deste mundo. Devemos envolver, como claro, somos soldados, se a luta é espiritual, com a luta pela palavra do Senhor. Paulo dizia, como bons soldados, ou melhor, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Hoje, como disse e como li há um bocado, e fomos testemunhas, mais um soldado se foi junto por Deus ao seu corpo, à sua elite, aqui neste caminho que temos para percorrer. Devemos lutar, irmãos, com força, com convicção, e sabemos contra quem. Nós aprendemos que temos que colocar contra o diabo e os seus anjos. Penso que não é preciso voltar a ler essa passagem, penso que está na consciência de todos, e sabemos que ele anda aí. Ele anda aí. E conforme nós vemos, muitas das vezes, em exemplos, quando os animais estão enfraquecidos, quando têm uma perna partida, têm uma dor, têm qualquer coisa que os faz atrasar ou separar do rebanho, ele come, ele traga, ele leva-nos. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem entregar. Claro que nós sabemos disso e temos que ter consciência e lembrar-nos de que devemos resistir
firmemente a Ele, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu sei que vocês sabem isso tudo. Todos nós aqui presentes, penso que na maioria, à exceção do irmão Vicente, que não sei se já leu estas passagens bíblicas, mas que sabemos isso tudo. Olha, irmãos, eu não sei se os irmãos têm em mente, mas se calhar vou fazer-vos recordar. O povo de Deus, no Antigo Testamento, foi liberto do Egito. Atravessou o deserto, passou por muitas coisas. Murmurou muitas vezes contra Deus, contra Moisés. Murmurou muitas vezes. E algumas vezes, quando se deparava um inimigo, eles não eram militares. Eles eram os escravos que tinham saído do Egito. Não tinham capacidade militar. Mas o certo é que Deus os capacitou para derrotarem os inimigos. Porquê? Porque Deus estava presente. Presente em quem? Naqueles que tinham fé em Deus. Naqueles que confiavam na palavra de Deus. E por isso derrotaram os inimigos. É Antigo Testamento. E hoje? Nós precisamos da mesma fé. Precisamos ter confiança. Mais ainda, nós temos a garantia de não estarmos sozinhos. De Deus fazer morada em nós, em cada um de nós. De termos um capitão, Jesus Cristo, o qual já venceu por nós, inclusive a própria morte, e ressuscitou. E que nos prometeu a nós estar um dia com Ele nos céus. O que queríamos, irmãos? Nós devemos, irmãos, lutar com força, com bravura, com confiança, com certeza, arduamente, pela fé. Assim, encontramos em Judas 3 este versículo que nos diz: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar ou a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Está entregue a nós. Nós somos os soldados de Jesus. Nós estamos caminhando. Agora, é difícil. O que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Nós somos a luz. Deus quer que cada um de nós seja luz. Hoje de manhã no estudo, falou-se que temos a obrigação, o dever, de falar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Mas eu não sei, eu não posso, eu não conheço tudo, conheço pouco. O pouco que conheces, fala. E aqui o nosso irmão Tadeu recordou, e bem, se eu fui a Jesus com gozo, com satisfação, pedir-lhe perdão, Senhor, perdoa-me, limpa os meus pecados, eu creio em Ti, Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu estou arrependido, eu quero ser batizado, salva-me. É isso. Se não sabes mais nada, sabes isso. Porquê? Se sentiste o gozo pelo batismo, pelo ato, é isso que tu falas. É esse gozo, é essa alegria. Então tivemos alegria de passar por este momento e morreu logo tudo. Claro que há uma situação. Não esperemos que por um toque de magia nós ficamos totalmente sem pecado, sem dúvida, sem... Não há. Há um caminhar. Há uma luta, há uma peleja, há um lutar arduamente todos os dias, das pequenas coisas, porque o nosso adversário é astuto. Ele vai pegar para as pequenas coisas, que nós não entendemos tantas e tantas vezes. Nós desviamos. Porquê? Porque se calhar não estamos em oração, porque se calhar pensamos, não, isso não importa. Importa tudo na nossa vida, irmãos. E não nos esqueçamos que a palavra do Senhor Jesus, fazei tudo como para o Senhor. Se nós fizermos tudo como para o Senhor, se tivermos essa noção, essa responsabilidade, essa gratidão pelo aquilo que Deus fez por nós, Deus se agradará de cada um de nós. Deus caminhará ao nosso lado e nas lutas nós seremos vencedores. Se assim não for, irmãos,
Nós, assim como Paulo, devíamos ser enviados para a defesa do Evangelho. Contra, entre outras coisas, contra os desejos mundanos. Os desejos da nossa carne guerreiam contra a nossa alma. É o que nos diz 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos que, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem a nossa alma. Nós, muitas das vezes, se calhar temos receio. Aqui, agora a minha mente fugiu para isso. De fazer jejum. Se o meu apetite se torna desordenado, gula, come demais, calma. Vamos devagar. E uma vez mais, perguntemos ao Senhor Jesus: é correto, é justo aquilo que eu penso, aquilo que eu quero fazer? Este alimento é correto para mim? Vai fazer bem, vai fazer mal? Estou a comer em excesso ou não? E se eu me oferecer este dia ao Senhor? Hoje, Senhor, para ti, jejum, com oração e jejum. Que tal? Cada um saberá o que quer ou como quer responder ao Senhor. Uma guerra ocorre dentro de cada um de nós, conforme nos diz a palavra do Senhor, dentro de nós. Romanos, capítulo 7, versículos 23 e 25. Os irmãos conhecem estas palavras. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levanto cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Diz Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Será só com Paulo isto? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Se caminharmos no Espírito, irmãos, não satisfaremos os desejos da carne. E Gálatas 5, 16 a 17 diz-nos: digo, porém, outra vez Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz-nos: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que não quereis. E nós devemos ter esta luta por uma causa digna: a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Jesus é o capitão da nossa salvação e nos dá a vida eterna. Lembremos-nos, Hebreus 9:15. E por isso, ele é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2:25. E ainda Tiago 1:12 nos diz: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Será isso uma coisa tão importante? Cada um de nós sabe. Se nós só pensarmos que queremos receber a coroa da vida, eu quero receber a coroa da vida, eu quero, Senhor. Mas no dia a dia, não vemos em nossa vida, na nossa maneira de ser, o que estamos dizendo ao meu irmão da fé, ao nosso vizinho, ao nosso familiar, palavras de amor, de carinho, de atenção. Que nós queremos receber a coroa da vida, mas ela tem custos, e o maior custo já sabemos nós que foi Jesus Cristo na cruz, mas nós temos que resistir à aprovação, à tentação da carne. Temos que olhar como é que eu estou, o que é que eu digo, o que é que eu faço, para onde é que eu ando, agrada-se ao Senhor?
É uma defesa daquilo que é certo, que é correto. É uma defesa ao lado do Senhor, no poder da sua força e com a sua armadura, que nós conhecemos. Efésios 6, 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no momento mau. E, havendo feito tudo, permanecei firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Sejamos justos e verdadeiros em tudo. Falhamos? Vamos falhar? Claro que vamos falhar, infelizmente, porque estamos naquele duelo constante e atacar no espírito. Mas cada vez mais falharemos menos se com ele tivermos convívio, contacto, através da leitura da palavra, através da oração, contacto com os irmãos, que é aquilo que queremos fazer para revigorar as nossas forças e sair, não para calar. Já fiz a minha aplicação, já estive com os meus irmãos, estive na igreja, na congregação, porreiro. Vou embora por caminho, está bem, tal coisa. Passámos, convivemos com nossos familiares, nossos amigos e tal, nosso vizinho, vamos ao quiosque, vamos ao café, tomamos café, isto, aquilo, fala-se tudo mais a mesma coisa, e não se ouve uma palavra só, dizendo, graças a Deus, no mínimo, graças a Jesus, um mínimo. Mas, futebols, crimes, nem digo mais nada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, todos cingidos os vossos lombos com a verdade e vestidos à couraça da justiça, calçando os pés, vejamos por onde andamos, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, paz que nós devemos buscar sempre. Alguém escreveu, talvez com alguma razão de ser, que diz que por vezes devíamos ter aquele duelo entre a razão e a paz. Nós devemos pensar nas nossas discussões, nos nossos diálogos, às vezes quando começa o atrito, se vale a pena ter razão. Eu é que sei, é assim. Ou se devemos, vamos ver, calma, então, buscando a paz e não a fonte de atrito. Se calhar é mais importante buscar a paz. Claro que nesta luta não nos esqueçamos que temos sempre que agradar a Deus, à sua palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Nossa fé viva e ativa, para que as pequeninas coisas ou as grandes coisas não nos atinjam. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos ser corajosos e fortes, irmãos, firmes no que é certo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecei firmes. Estai, pois, firmes, todos cingidos nos vossos lombos com a verdade e a vestidura da couraça da justiça. Tomai, pois, o capacete da salvação. Esta postura, esta maneira de ser, dá glória a Deus. Esta postura capacita-nos a cada um de nós a lutar. Capacita-nos a passarmos por aqui como os estrangeiros e peregrinos. Somos soldados de Jesus. Os nossos esforços como bons soldados devem ter como objetivo sempre e sempre trazer glória a Deus. Não a mim, não a cada um de nós, mas sempre e sempre glória a Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11 diz-nos: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus lhe concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem o quê? A glória e o domínio para todo sempre. Amém.
É o que diz 1 Pedro 4, 10 a 11. Nós, certamente, já ouvimos falar disto, se calhar já lemos. A Deus seja a glória em todas as coisas, para sempre. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, diz-nos: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a esse seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Devemos lutar uma boa luta, a boa luta da fé. A fé é a força que nos motiva nesta nossa batalha. Nós andamos por fé, vivemos por fé e lutamos por fé. 2 Coríntios nos fala, capítulo 5, 6 a 8, portanto, tende sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, como estamos agora, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes no Senhor. Por outras palavras, é recordando Paulo, o desejo de ele partir para o Senhor. Mas por amor de nós, vamos pensar que era nós que estávamos com Paulo, por amor de nós, e ele ainda desejou ficar entre nós, para nos fortalecer. O Senhor sabe o dia, sabe o momento, sabe o que é que nós precisamos, mas temos que ter bom ânimo, fé, confiança no Senhor. A fé de Paulo lhe permitiu viver uma vida de serviço dedicado, e nós sabemos, mas ele reconhecia, sabia isto, que é o que se calhar me falta em mim ainda um bocado, um bom pedaço, mas falta em mim se calhar isso. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Um galardão tão grande nos está reservado, irmãos. Uma vida eterna na presença de Deus e com Jesus. Tem um valor enorme. Nós nem temos noção desse valor. Mas mesmo não tendo noção, devemos em nossa vida e em tudo mostrar gratidão ao Senhor nosso Deus. A fé é aquilo que nos dá força e coragem. Sabemos que temos aquele episódio em Hebreus que nos fala dos heróis da fé. A própria fé, sabemos que Sara, já adiantada a idade, nem imaginava ter um filho adiantada a idade, e Deus lhe concedeu a virtude de ser mãe. Sabemos também daquela Raab, a meretriz, que era prostituta, que era meretriz. Por fé, foi retestada, Deus a retestou na palavra do Senhor. Não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. E que mais direi? Diz a palavra do Senhor isto, em Hebreus, capítulo 11, versículos 31 a 40. E que mais direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca aos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, foram serrados ao meio, morreram ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e por todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé,
contudo, não alcançaram promessa. O que é que diz? Visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Grande graça o Senhor nos concedeu. O Senhor Jesus Cristo. Grande e maravilhosa. E reparem, visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que com eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queremos essa perfeição? Estamos cientes que não é fácil a vida? Estamos cientes que vamos ter dores e aflições no dia a dia, até o dia final? Estamos cientes que também vamos ter momentos de gozo e de prazer? Principalmente quando oramos ao Senhor? Quando sentimos a Sua presença no nosso meio? Quando vimos uma dificuldade ultrapassada? Obrigado, Senhor. Porque aquilo que era um monte que estava à minha frente, desapareceu. E superei essa dificuldade. Hoje estou aqui. Graças a Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aquela fé que agrada ao Senhor. Aquela entrega que é, de coração, de mente, de corpo, de alma e pensamento. É Jesus e nós sabemos quem dá a vida eterna. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? Queremos nós isso? A quanto de que dúvida temos? O que é que nos impede de fazer o bem? O que é que nos impede de lutar pela verdade? O que é que nos impede de fazer isso? Porquê é que assalta muitas das vezes a nós, em todos os momentos da vida, assalta-nos a raiva, a vontade, o responder erradamente. O responder não como soldados de Jesus, mas como soldados deste mundo pecaminoso. Na verdade, Ele é a vida eterna. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Podemos e devemos partilhar do que Ele é. Do que é que Ele é. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que transformará o nosso corpo, ou o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si mesmo todas as coisas. Amados, agora somos filhos de Deus. Isto até mais propriamente a nós, que já o somos e que reconhecemos, todos nós, e hoje em especial o nosso irmão Vicente. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Em tudo o que nele tem, e todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Nós devemos buscar essa pureza. Devemos parar, irmãos, diariamente, se calhar melhor, a cada momento, mas se não for a qualquer momento, ao fim de um dia, antes de adormecer, Senhor, o que é que eu fiz? O que é que eu disse que desagradou o meu próximo? O que é que eu disse que magoou alguém? Era justo? Era correto? Era verdade? É isso que tu querias, Senhor? Não. Não. Perdoa-me, Senhor Jesus. Ajuda-me na próxima oportunidade a não responder da mesma maneira, a não fazer da mesma maneira. Porquê? Romanos 2, 6 e 7, não nos podemos esquecer que recebemos a vida eterna pela perseverança paciente em fazer o bem. Romanos 2, 6 e 7. Que Deus
retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção perante o Senhor nosso Deus. E para terminar, irmãos, já está passada. Alguém que não sabemos quem, mas que eu fiz a recolha, anónimo, não sabemos de quem é a autoria. Isto para concluir. Eu sou um soldado. Nem mesmo a morte me pode destruir. Pois quando o meu comandante me chamar deste campo de batalha, ele me proverá e então me permitirá governar com ele. Sou um soldado no exército. Estou marchando, reivindicando a vitória. Não vou desistir. Não me vou afastar. Sou um soldado e estou a caminho do céu. E aqui estou eu. Será que tu te levantarás comigo como um bom soldado de Jesus Cristo? Portanto, todos somos soldados de Jesus e nós sabemos que o diabo anda em redor para encontrar a freixa por onde entrar, e normalmente é pelos onde encontra. O que eu quero dizer com isso? Que o novo soldado que temos ali, o diabo vai tentar agora afastá-lo enquanto pode, enquanto ele não está bem conhecedor. Portanto, vamos ajudar a que o novo soldado se fortifique cada vez mais, se apronte cada vez mais para o diabo não entrar. Vamos terminar com o hino 75. Número 75. Soldados de Jesus, armados, atenção, firmes na força do Senhor, firmes na força do Senhor, por Cristo lutarão, já com poder firmados, mais fortes no Senhor. Quem crê na força de Jesus, quem crê na força de Jesus é mais que vencedor. Nunca desguarnecidos de alma fraquejar, virtude e graça de Jesus, virtude e graça de Jesus a todos suprirá. Vamos despedir com uma oração ao Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus, por nos trazeres a tua mensagem, a palavra. Ajuda-nos para que nós possamos compreender o que é ser cristão, o que é ser teu filho, o que é andar na tua luz, na tua presença, o que é ser um bom testemunho, o que é ser realmente um soldado de Jesus. Ajuda-nos a sermos fortes, firmes no dia a dia e a pormos em prática todo o conhecimento para que dia a dia possamos fortalecer cada vez mais, que nos possamos ajudar uns aos outros, que nos possamos apoiar como família e possamos assim ir em frente. Sabemos que tu és o nosso comandante, sabemos que tu és o nosso guia, és o nosso mestre, és o que nos vai abrindo o caminho para chegarmos à eternidade. Até lá, Senhor, te damos graças por tudo e te pedimos que nos acompanhes a cada dia que nos concedas. Despede-nos em paz, está com todo o teu povo, com toda a tua igreja, com os que ainda se vão reunir ao longo deste dia e que a tua paz acompanhe a todos. Te damos graças, te pedimos
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.